Em uma semana, 3 bancos nos Estados Unidos quebraram, e um deles era o Silicon Valley Bank, um dos principais bancos de startup do Vale do Silício. Ele era simplesmente do tamanho do Itaú e faliu em apenas 2 dias. O que está acontecendo com os bancos americanos? Essas quebras vão afetar os bancos brasileiros? Vou explicar isso tudo nesse vídeo. Vem comigo. Fala galera, Paulo Jorge na área. Muitos economistas já falam sobre uma recessão nos Estados Unidos. Alguns acham que já chegou, outros acham que ainda está por vir. Só que enquanto essa recessão não é confirmada, os bancos vão quebrando por lá. Só nessa semana, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank entraram para as maiores 6 falências bancárias dos Estados Unidos. E a grande pergunta é, por que isso está acontecendo? Como esses bancos não tinham caixa suficiente para honrar o saque dos seus clientes? Bom, parte do problema pode ser explicado através do Acordo de Basileia, que é um conjunto de regulamentações internacionais que estabelecem padrões mínimos de capital que os bancos devem manter para reduzir os riscos de falência e aumentar a estabilidade financeira. Os regulamentos visam proteger a economia global e os depositantes, prevenindo dessa forma crises bancárias. Só que não é isso que nós estamos enxergando. Um dos principais problemas do Acordo de Basileia é que ele é ponderado pelo risco do ativo, ou seja, quanto maior o risco dos ativos em que o banco está investindo, que ele está se expondo, maior vai ser o caixa mínimo necessário correspondente a esses ativos. E esse Acordo de Basileia, ele sofreu modificações ao longo do tempo, tanto que hoje já estamos no Basileia 3. Tivemos o Basileia 1 e o Basileia 2. E essas modificações visam sempre proteger, principalmente os clientes dos bancos. Só que ainda assim, com as modificações estando atualizado, esse Basileia 3, que permite que quanto menor o risco dos ativos, menor é o caixa necessário, mínimo, acaba sendo um problema. Por quê? Porque os bancos conseguem, por exemplo, investir hoje no ativo mais seguro do mundo, que são títulos de dívida pública dos Estados Unidos, ou seja, o Tesouro Americano, e de acordo com esse acordo, ele não precisa ter nenhum caixa. Olha só que loucura, ele não precisa ter caixa. Agora imagina você sendo cliente desse banco e tente imaginar outras pessoas que também são clientes desse banco. Sendo que esse banco vai pegar o depósito de vocês e vai investir no Tesouro Americano, ou seja, o ativo mais seguro do mundo. Até aí, não é um problema. É o ativo mais seguro do mundo. Qual o risco? E aí que tá, sempre tem um risco. E vai ter um risco. Tá? E o risco associado nesse caso é, por quanto tempo o banco vai investir no Tesouro Americano? É 5 anos? É 10? São 30? Isso é normal lá fora, investir por muito tempo. Ok, tendo isso, e qual é os juros? Vai investir por tanto tempo, a qual base, a qual taxa de juros. E esse que foi o principal motivo para a quebra dos bancos, porque eles investiram exatamente no momento errado. Eu trouxe aqui um gráfico que reflete isso. Os bancos que quebraram investiram no Tesouro Americano quando a taxa de juros estava em torno de 0,25%. Sendo que depois que o mercado começou a se aquecer e o Fed começou a ver que a inflação estava subindo, ele tinha que controlar essa inflação, não tem jeito. Então qual foi a tomada de decisão por parte do Banco Central americano? Subir a taxa de juros. E essa taxa de juros subiu para 4,75% ao longo de poucos meses para conter a inflação. Para você ter uma ideia, a inflação atual dos Estados Unidos está em torno de 6% ao ano, de acordo com a última divulgação do Fed. Enquanto que os bancos investiram pesado, quando as taxas estavam baixas. E foi aí que começou o problema. Quando o Silvergate Bank, que era um banco conhecido por ter um forte vínculo com o nicho de criptomoedas, disse que simplesmente encerraria suas operações e que liquidaria o banco. Pessoal, só uma pausa aqui rápida, é coisa rápida. E fala se eu não mereço a tua inscrição, de verdade. Os bancos lá fora pegando fogo e eu trazendo toda essa informação para você mastigadinha. A sua inscrição é muito importante para mim, galera. E ativando as notificações, vocês vão garantir que não vão perder esses vídeos e vão continuar se mantendo atualizados sobre o mercado. Se você não se inscrever agora, eu tenho certeza, mas certeza, que até o final do vídeo eu conquisto a tua inscrição. Continuando aqui, pessoal, é até um pouquinho difícil de acreditar que o Silvergate Bank, depois de 2 dias que o Silvergate Bank faliu, que ele quebrou, liquidou suas operações, o Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, fez um pronunciamento que ele queria arrecadar 2,25 bilhões de dólares através da venda das suas ações preferenciais e as suas ações ordinárias. Vocês acham mesmo que essa notícia, justo 2 dias depois da quebra de um banco,
seria bem recebida tanto pelos clientes do SVB, como também pelos acionistas, mas é claro que não. Será que ninguém percebeu que era o pior momento? Nossa, não, cara, não acredito que o diretor não viu que era o pior momento para fazer isso. Qualquer funcionário do banco, qualquer um que chegasse e falasse, pelo amor de Deus, esse é o pior. Cara, não é possível. Eu tenho certeza que qualquer um do banco... Ah, meu Deus do céu! Qualquer um do banco ia analisar a situação. Pô, tem 2 dias que um banco quebrou, galera. Pelo amor de Deus, vocês vão fazer um pronunciamento desse. Que a primeira coisa que os clientes pensam é falar, pô, por que o banco tá vendendo as suas próprias ações? Ele não tem caixa. O que aconteceu? Isso acaba gerando uma preocupação, isso é normal. E os acionistas é a mesma coisa. Ele está se desfazendo das suas ações. Não é bem se desfazendo. Alguém vai comprar. Ele quer fazer um caixa. Mas ele não tinha caixa. Não é possível que ele não tinha caixa. Ele estava indo isso agora. Ele não podia esperar um pouquinho a poeira baixar. Mas enfim, a empresa soltou um comunicado mostrando um pouco do portfólio que estaria disponível para venda. E aqui podemos ver que parte dos ativos que foram vendidos pela SVB estavam com um retorno anual de 1,79% ao longo de mais de 3 anos, um intervalo de tempo muito grande para um retorno muito baixo comparado aos níveis atuais da inflação. E aqui temos também o prejuízo que a empresa teve com a venda desses ativos, que foi de 1,8 bilhões de dólares. Olha só, em outra parte do comunicado, olha o que eles disseram. Nossa situação financeira nos permite realizar essas ações estratégicas, que visam fortalecer ainda mais a posição atual e a de longo prazo. Estamos tomando essas medidas porque esperamos taxas de juros mais altas mais à frente, pressão do público e mercados privados e níveis elevados de consumo de caixa de nossos clientes à medida que investem em seus negócios. Realmente é muito difícil entender por que o Silicon Valley Bank teve essa exposição toda ao Tesouro Americano a uma taxa de juros tão baixa. Esses caras respiram a macroeconomia, não é possível. Eles não conseguiram identificar ou perceber que era um elevado risco você investir no Tesouro Americano a uma taxa de juros tão baixa. Depois de tanto tempo, o Banco Central americano ele ia aumentar a taxa de juros. A taxa de juros estava baixa apenas para a economia ficar aquecida. Nós estávamos em um período conturbado, beleza. Só que se você vai investir em uma taxa de juros tão baixa, sabendo que já está assim há muito tempo, que essa taxa de juros baixa leva ao maior consumismo, ou seja, daqui a pouco vai ter aumento dos preços dos serviços, vai ter inflação, por que você vai se expor há tanto tempo nesse tipo de ativo? E por um lado dá para entender por que eles fizeram isso. Eles lidam com startups e empresas que precisam de dinheiro para investir em tecnologia, automação, inteligência artificial, ideias, enfim. Startups precisam de muita grana, principalmente quando os juros estão altos. Serviços estão mais caros, produtos estão mais caros. É por isso que o Banco Americano ele aumentou os juros para tentar conter essa inflação. E pior ainda, para a startup tomar empréstimo, pedir empréstimo com esses juros elevados é muito ruim. Então fica muito difícil para ela. O que resta? Ela tem que tirar dinheiro do banco. Não tem jeito, aquele dinheiro que está investido. E quando a SVB soltou esse comunicado, ela acabou assustando alguns clientes. Ninguém esperava que ela ia fazer uma arrecadação agora, que ela estava com um prejuízo não realizado de 1,8 bilhões, que depois se tornou um prejuízo realizado, 1,8 bilhões de dólares. Então os clientes começaram a sacar o dinheiro do banco. E diferente de antigamente, onde os clientes tinham que ir aos bancos para sacar e demandavam certo tempo, agora é tudo digital, meu amigo. Em poucos minutos você já consegue sacar seu dinheiro para outro banco. Dito e feito. E a maioria dos clientes da SVB eram startups, ou seja, muito dinheiro sendo sacado do banco em um curto período de tempo, que deixou essa situação toda insustentável, fazendo com que o banco deixasse de ser ilíquido para insolvente. E ser ilíquido não é um problema, na verdade, a iliquidez é inerente aos bancos. Por quê? Porque eles têm que se alavancar no curto prazo. Como o banco ele sempre cede empréstimos em parcelas, ele nunca vai receber aquele dinheiro à vista, demora. Então fica muito difícil para o banco, ele tem que se alavancar, não tem jeito. Ele tem que se alavancar num curto período de tempo. Então tá, e o que significa ser ilíquido? O banco ele não tem caixa suficiente para honrar o saque dos clientes. Então se todos os clientes, o maior banco do mundo, JP Morgan, se todos os clientes quisessem sacar hoje, ele não ia conseguir honrar os saques. Só que ele tem ativos, ele tem investimentos, que se ele vendesse esses investimentos que você conseguiria vender rápido, de forma rápida. Vendendo esses investimentos, ele tem o caixa necessário. Tudo bem, todo mundo fica calmo. Agora, o que é insolvente? A insolvência. Nem se ele vendesse os ativos, todos os ativos que ele tem, ficaria menor.
Ou seja, o banco ele teve uma má gestão do dinheiro, ele escolheu ativos ruins, porque quando ele vende todos esses ativos estão desvalorizados, quando ele vende tudo, ele não tem caixa necessário para honrar o saque de todos os clientes. Então essa é a grande diferença. Dentro dessa confusão toda, o FDIC, que é similar ao FGC aqui do Brasil, teve permissão para entrar nos casos tanto do Silicon Valley Bank quanto do Signature Bank, com o objetivo de proteger 100% todos os depositantes. E isso vale tanto para os depositantes assegurados pelo FDIC, quanto também para aqueles depositantes que não estão assegurados pelo FDIC, ou seja, que a sua conta excede $250 mil. Até esses depositantes serão salvos pelo Fed. Além disso, o Banco Central americano acabou agindo e disse que para apoiar as empresas e famílias americanas, ele vai disponibilizar fundos adicionais para instituições de depósitos elegíveis para ajudar a garantir que os bancos tenham a capacidade de atender às necessidades dos seus clientes, criando um programa chamado BTFP, que fornecerá empréstimos com duração máxima de 1 ano para instituições de depósitos reconhecidas dentro dos Estados Unidos em casos de necessidade. Para mim, esse comunicado do Fed foi mais para acalmar o mercado, para dar uma acalmada nos ânimos. Tá? Na verdade, eu acho que esse programa nem vai ter muito uso, porque de fato é a corrida bancária que faz os bancos quebrarem. Não importa se um banco é saudável ou não. Se tiver um medo generalizado por parte das pessoas e um saque em massa, esse banco corre muito risco de quebrar. E ainda assim, esse comunicado é um pouco estranho, na verdade, esse programa, porque dessa maneira convém aos bancos arriscar um pouco mais. Porque se der merda, o Banco Central americano está ali, ele imprime dinheiro, não tem problema, ele vai te resgatar. Agora, qual foi o impacto dessas falências nos bancos americanos maiores? Eu trouxe aqui um gráfico pegando 4 grandes bancos americanos: JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo e Bank of America. E esse gráfico mostra o quanto esses bancos oscilaram nos últimos 6 meses. Olha o quanto as ações desses bancos variaram nessa semana com a notícia da quebra dos bancos. E além disso, eu trouxe aqui também as ações de mais 2 bancos, o First Republic Bank, que está entre os maiores 20 bancos dos Estados Unidos, e o Credit Suisse. Galera, olha a situação do Credit Suisse. Aliás, segundo o Financial Times, o UBS, que é outro banco suíço, já está avaliando a possibilidade de adquirir o Credit Suisse. Galera, e agora essa loucura toda passando pelos bancos, a grande questão que fica é a seguinte: será que a quebra, a falência desses bancos vai afetar de alguma forma os bancos digitais aqui no Brasil? E os bancos tradicionais, que o pessoal gosta de brincar, os bancões? Quanto a isso, alguns bancos digitais já se pronunciaram sobre o caso da SVB, tá? E disseram não ter nenhuma exposição ou algum tipo de vínculo com o Silicon Valley Bank. E tem essa preocupação maior em torno dos bancos digitais porque eles são menos capitalizados do que os bancos maiores, é claro. E é lógico, eles também têm menos clientes, eles têm menos caixa, são menos depósitos. Se você for comparar em relação à Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, enfim, esses bancos maiores. E como os bancos tradicionais eles têm um caixa muito mais relevante, têm mais depósitos e tudo mais, a preocupação em cima deles é muito menor. Sem contar que esses bancos tradicionais possuem uma concentração bancária, ou seja, uma concentração de depósitos muito superior quando comparado aos maiores bancos dos Estados Unidos, tendo uma concentração de 77,4% em 2021. É claro que essa concentração ela acaba, por exemplo, desestimulando o surgimento de novos bancos digitais. Isso é um fato. Só que ela previne que saques repentinos em um curto espaço de tempo afetem a saúde financeira do banco. E outra coisa, a infraestrutura do sistema bancário brasileiro é mais eficiente comparada à dos Estados Unidos. E diferente dos títulos americanos, os títulos de dívida brasileiros são mais curtos. Isso acaba amenizando o prejuízo de possíveis vendas estratégicas de ativos que estão com marcação a mercado. Então, pessoal, o momento exige calma. A gente fica acompanhando o mercado, vamos monitorando as situações, acompanhando os problemas e vamos analisando se essas coisas vão se normalizar. Galera, e se você curtiu esse vídeo, essa é a importância de você se inscrever no canal e principalmente de ativar as notificações, porque quando um site ou uma imprensa soltar uma notícia de um problema muito grande, já é aquela bola de neve, Aquela bola de neve já está gigante, já está passando em cima de todo mundo. Você já vai saber daquilo bem antes, você já sabe como aquilo aconteceu, porque você acompanhou o canal, você ficou bem informado, se manteve atualizado e sabia dos eventos. Isso é muito importante porque dessa forma você consegue proteger o seu dinheiro. Pessoal, fiquem bem, até o próximo vídeo. Valeu!